muito nos honram por terem aceitado o convite. Nós vamos transmitir para vocês um vídeo de boas-vindas, gravado pela professora Yandara Moreira, que atualmente é líder do grupo de pesquisa, e também um vídeo de memória dos eventos já realizados pelo LIT Escola desde 2015. Bem, então, depois desses breves 2 vídeos, nós vamos começar a mesa sob a mediação da professora Fabiana de Pinho, com as escritoras Cidinha da Silva e Miriam Alves. É isso, sejam bem-vindos, ótima semana para a gente. Espero que seja um momento de troca, que cada um de nós possa, no momento que quiser e adequado, se colocar suas questões, dúvidas, para que a gente possa sair desse evento com algumas outras reflexões em relação a esse momento tão diferente e difícil que nós estamos vivendo nas nossas vidas em geral, e especificamente no que tange ao nosso evento, na nossa prática como professores que trabalham a leitura e a literatura. É isso. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao evento de 2020 do LIT Escola. Eu sou Yandara Moreira, sou professora no Colégio Pedro II, atuo principalmente no Ensino Fundamental 2, e também sou integrante desse grupo de pesquisa chamado LIT Escola, formado por vários professores de várias instituições de ensino aqui do Rio de Janeiro. Em outras edições do nosso evento, em outro contexto, a gente contava com a participação de trabalhos de alunos de educação básica, principalmente alunos já na iniciação científica, né? Eles apresentavam comunicações nos eventos do LIT Escola. Esse ano o contexto é outro, a gente está trabalhando online, o evento vai acontecer online, mas também ainda assim contamos com a participação de alunos, isso muito nos alegra, a gente sempre ficou muito feliz com essas participações. Além, é claro, o nosso elenco conta com professores em formação, pesquisadores já formados, todo mundo interessado em falar de literatura e ensino nesse contexto de pandemia e de isolamento social, tá? O evento é Diálogos em Rede, um fórum online, e a gente vai estar junto na tarde de hoje, terça-feira, na tarde de quinta e manhã e tarde de sábado. Estaremos juntos. É isso. Que dê tudo certo, desejo um ótimo evento, agradeço imensamente a comissão organizadora e deixo meu abraço e meu afeto. E já que eu estou fazendo esse paratexto, essa introdução, essa abertura, eu queria aproveitar e fazer uma dedicatória. Dedicar o evento e dedicar a nossa energia aos alunos que estão em isolamento, que estão se sentindo sozinhos, e a gente está fazendo isso para ninguém ficar sozinho. Um beijo. Vou eu agora. Primeiro, boa tarde a todos e a todas, a todes. Falo da minha alegria em participar desse evento, em compor a equipe organizadora. Dizer que, às vezes, falhamos, mas falhamos também com todo o desejo pelo acerto, não é? Construímos um evento que tem a intenção, que tem o compromisso com a literatura, com o ensino, com os nossos escritores, com as nossas escritoras. Quero agradecer imensamente a generosidade e o compromisso de Cidinha da Silva e de Miriam Alves, e agradecer também a Selma Maria da Silva, que foi quem fez a ponte para ter o contato com a Miriam Alves, agradecer a Kete Valêncio, da Livraria Africanidades, que há 2 anos fez essa ponte de contato com a Cidinha da Silva, e dizer que eu estou nesse espaço aqui para fazer essa mediação dessa conversa, e falando um pouco antes de começar a apresentar as nossas escritoras, dizer uma coisa, que a gente precisa dos microfones fechados, por gentileza,
e também das câmeras fechadas, em que em algum momento das perguntas, teremos 3 rodadas de perguntas, cada rodada com 3 perguntas, e quando vocês fizerem as perguntas, por favor, abram as suas câmeras, e quem, por algum motivo, não quiser abrir as suas câmeras, por favor, pode fazer pelo chat, que nós estaremos coletando as perguntas de vocês. Primeiro, é uma honra incrível estar com vocês, com essas 2 escritoras, que fazem parte do meu aprendizado, os textos delas fazem parte do meu acervo. E eu poderia, a Tatiana Nascimento, que é uma poeta, Tatiana fala, em caso de emergência, quebra o protocolo. Então, o protocolo nos diz que eu deveria colocar uma série de dados sobre as escritoras, né? Eu poderia dizer, e já estou dizendo um pouco, que elas são prosadoras, que elas são romancistas, que elas escrevem críticas também sobre a literatura brasileira, sobre a diversidade da literatura brasileira, mas eu também, junto com isso, né, elas têm vários textos publicados, vários livros. Cidinha da Silva, ela publicou Exu em Nova York, Cada Tridente em Seu Lugar, dentre suas publicações, né? Miriam publicou Bará na Trilha do Vento, e mais recentemente Maréia. Mas eu quero apresentá-las também a partir dos seus textos, dos textos que elas escrevem. Brevemente, vou falar um pouco desses textos. Textos curtos, né, que eu separei alguns fragmentos. De Cidinha da Silva, do livro Canções de Amor e Dengo, para a gente pensar literatura, ao poema Manifesto. Podem me catalogar como quiserem, apenas não esperem que eu vista as roupas que me dão, ou entre em caixinhas por vontade própria. Há um outro fragmento, também de Cidinha da Silva, que me dá o tom para essa mediação. Uma crônica do Homem Azul do Deserto. A escritora disse o que quis, o que havia planejado dizer, e não foi nada do que fora discursado pelo mediador, achando que se adiantava a convidada. E de Miriam Alves, eu selecionei um fragmento de uma carta que ela enviou para Conceição Evaristo, uma carta que faz parte do acervo da ocupação Itaú Cultural, quando a ocupação Itaú Cultural teve como tema a obra de Conceição Evaristo. E Miriam Alves escreveu assim a Conceição: eu, por minha vez, amiga, apesar da distância e do silêncio, uno-me a vocês em pensamentos e desejos. Através de seus textos em livros e antologias, eu me sinto realizada e fortalecida em não esmorecer e não deixar apagarem os passos das que vieram antes de nós, como também não apagarem nossas pegadas para serem marcas de caminhos para as que vierem depois. Muito obrigada, Cidinha da Silva, muito obrigada, Miriam Alves. Por uma ordem alfabética, a gente abre os trabalhos, como só nós sabemos dizer, a gente abre os trabalhos nessa conferência de abertura do Diálogos em Rede. Que seja diálogo, que seja afeto, que seja compromisso, que seja vida. Vida, porque eles não podem tirar o que eles querem tirar. Então, o Lit Escola foi feito com muito compromisso, muito afeto, para a gente seguir aí nesses 3 dias e com muita troca. A gente pode começar, pode abrir os nossos trabalhos, e por ordem alfabética, Cidinha da Silva primeiro, Miriam Alves depois. Eu vou ter aquele papel aqui, né, de controlar o tempo, né, de controladora do tempo. Eu acho que a gente tem que alargar o tempo cada vez mais, mas eu vou fazer esse papel. Por favor, obrigada. Passo a palavra a Cidinha da Silva. Boa tarde.
Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Fabiana, muito obrigada a todo mundo que me empresta a sua escuta sensível nessa tarde, que aqui em São Paulo está uma tarde de sol, nesse inverno e nessa quarentena. A Fabiana, quando me convidou, né, falou um pouco sobre o grupo, né, sobre o grupo, sobre o encontro, e eu tenho um contato antigo com o pessoal do Pedro II. Eu mandei uma vez um pacote de livros para ir, espero que tenha chegado e que esteja na biblioteca de vocês, um pacote com as minhas publicações. Eu vou pedir a gentileza para a Fabiana de me avisar quando estiverem faltando 5 minutos para terminar os 15, por favor. Eu nem sei se eu vou usar isso tudo, que acho que a intenção é mais de dialogar mesmo, né, com vocês. Pois bem, nessa quarentena, eu tenho sido muito provocada, mais do que isso, contratada para falar sobre a quarentena e sobre a rua, sobre as ruas na quarentena, né? Nesse nosso período de isolamento social. Foi assim com o Centro Cultural São Paulo, que fez tem um programa que está sendo veiculado por esses dias, no qual vários dramaturgos e dramaturgas da contemporaneidade escreveram cartas para dramaturgos e dramaturgas do passado. A minha carta ainda não foi ao ar, eu escrevi uma carta para Carolina Maria de Jesus, e escreveu também peças de teatro, né? Então, eu escrevi uma carta para ela, falando desse tempo que a gente está vivendo. Para o Instituto Moreira Salles, eu escrevi 2 crônicas, num programa lá dedicado a cronistas que foram também convidados a pensar esse tempo que nós estamos vivendo. Mais recentemente, o Suplemento Pernambuco, um jornal de literatura, né, de Pernambuco, como o nome diz, me convidou para escrever uma crônica para pensar as ruas durante a quarentena, né? Eu escrevi essa crônica que se chama Becos, Vielas, Afoxé e Congado, né? E, para minha surpresa, feliz surpresa, esse texto foi para a capa do jornal, é a edição de julho. E, por fim, eu estou fazendo um outro trabalho para o Instituto Moreira Salles, agora por demanda deles, né? Por demanda instituinte deles, que é uma carta, outra carta para Carolina. A primeira eu quis escrever, agora me convidaram para escrever essa, falando desse tempo que a gente está vivendo. Eu estou elencando essas coisas também, esses trabalhos, porque me parece importante demarcar que o meu papel como escritora é escrever, né? E a recepção e a crítica decidem o que fazer com os textos. Então, eu também dou dicas de onde eles estão, para que sejam acessados e utilizados. Essas escritas que eu mencionei aqui, nessas escritas que eu mencionei, tem 2 movimentos sincrônicos que eu tenho feito enquanto abordagem temática. O primeiro deles, que é inexorável, é tratar, né, na quarentena e na pandemia, tratar das formas como a
as populações em situação de vulnerabilidade estão sendo especialmente covardemente atingidas pela pandemia, né? A gente vê notícias diárias, algumas que não ganham a grande mídia, como, por exemplo, depoimentos de coveiros que têm enterrado até 5 pessoas numa mesma vala, porque é muita gente, são muitos corpos para pouco espaço nos cemitérios, né? E coveiros que não têm tempo sequer de sentir medo do trabalho que têm feito, tamanho o volume de trabalho que eles têm. Então, o racismo, a necropolítica, as diversas formas de morte que o genocídio negro adota no Brasil, tem sido tema dessas escritas que eu tenho feito nesse período, a maior parte delas por demanda, né? De institutos, agências, periódicos, né? A maior parte delas por demanda. De uma maneira sincrônica, a reflexão sobre esses temas que eu acabei de elencar, eu reflito sobre sobre um outro que está no centro do meu interesse de trabalho, do meu interesse de produção literária, que é o diálogo e as tensões entre as tradições africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afrodiaspóricas e a contemporaneidade. Né? Então, tradições entendidas nessas quatro vertentes e a contemporaneidade, a tensão e o diálogo. Eu tenho escrito sobre isso cada vez mais, porque é o que eu entendo que nos trouxe até aqui, que nos permitiu sobreviver e chegar até aqui, nos permitiu ter uma memória, né, que nos trouxesse até aqui, até os dias de hoje. Essa leitura sincrônica dessa realidade que nós temos vivido com as formas de produção, e ao mesmo tempo das formas de produção de infinitos, como eu tenho chamado, né? Que nós vimos adotando ao longo de séculos para conseguir sobreviver a essas formas todas de matar que têm sido impostas à população negra. Esse tem sido, então, um ponto de destaque, né, nesses textos que eu venho produzindo. E eles estão muito sintetizados nesse texto, Becos, Vielas, Afoxé e Congado, que eu escrevi para o Suplemento Pernambuco, que eu já mencionei aqui. Em algum desses textos, acho que foi num dos textos que eu escrevi para o Instituto Moreira Salles, foi mais ou menos no meio da quarentena, então as lives ainda não tinham virado o boom, né, que viraram hoje, mas eu falava ali um pouco sobre 2 lives em especial. Uma que explodiu, que é a live da cantora carioca Tereza Cristina, e outra uma live feita pela Rita Benedito, né? Que nessa live ela em 4 edições ou 3, louvou os caboclos, os encantados, né? Essas divindades das religiões afro-brasileiras e afro-indígenas, né? E era uma lufada de paz e de energização nas tardes em que essas lives aconteciam.
E as lives feitas diariamente pela Tereza Cristina, que a gente fica se perguntando que fôlego é esse que ela tem para fazer todos os dias, né, aquela live. E que tem tido também coisas muito interessantes, e no princípio da quarentena, acho que funcionou muito para pessoas que estavam muito tristes, muito solitárias, muito sem saber o que fazer, né? Como sobreviver àqueles dias. E além desses textos, mais recentemente, eu resolvi montar um programa, um programa na web, se chama Almanaque Exusilhar, e que vai ao ar às segundas-feiras, é um programa ao vivo, que acontece das 18 às 21 horas, às segundas-feiras, no canal, no Facebook dos Jornalistas Livres. E às quartas-feiras, das 18 às 21 horas, a gente reapresenta o programa no YouTube dos Jornalistas Livres. A gente já fez algumas coisas, já discutimos temas como dramaturgia negra. Nas duas últimas edições, a gente comemorou os 70 anos de vida de Sueli Carneiro, completados dia 24 de junho. Então, a gente fez duas edições do programa, uma antes do aniversário dela, que foi no dia 22, e outra depois do aniversário, que foi no dia 29, e convidamos várias pessoas da rede de afetos dela e outras que nós queríamos que ela conhecesse. O primeiro programa, por exemplo, foi todo costurado, digamos assim, por canções de Milton Nascimento, que é o cantor preferido dela. E aí eu convidei alguns músicos mineiros que eu sabia que ela não conhecia para cantar essas canções do Milton Nascimento. Então foi bem bonito. No segundo programa nós tivemos, por exemplo, a participação do Rafael Pinto, que é um amigo dela de mais de 50 anos, e foi a pessoa que a levou para o movimento negro, né? E foi bem bonito e teve efeitos práticos também, que são coisas que nos interessam muito. As vendas do livro do Sueli no mês de junho explodiram, e a gente fica muito feliz de ter participado, né, da divulgação concentrada, digamos assim, do nome e da obra dela, de um despertar de interesse, né? Eu acho até um pouco ridículo isso, mas na verdade ainda acontece, né? Tem gente despertando para saber quem é Sueli Carneiro. Tudo bem, são outros parâmetros, né, de visibilidade e de reconhecimentos que a gente vive hoje. Bom, faltam 5 minutinhos, desculpe te atrapalhar, faltam 5 minutinhos. Tá bom, te agradeço, Fabiana. Era isso que eu queria trazer inicialmente, convidar as pessoas para assistirem, para participarem do Almanaque Exusilhar. É um programa ao vivo, como eu disse, acontece das 18 às 21 horas, nas segundas-feiras, no Facebook dos Jornalistas Livres. E quem quiser saber como é o programa, tem 4 programas já arquivados no YouTube, no canal YouTube dos Jornalistas Livres. É só colocar assim em qualquer buscador aí que vocês chegam lá. É isso, muito obrigada pela atenção, e eu fico à disposição de vocês para as rodadas de perguntas quando for a hora. Muito obrigada. Muito obrigada, Cidinha, pelas suas palavras. E agora eu gostaria de convidar a Miriam Alves para as suas considerações, para as suas falas. Por gentileza, Miriam. Obrigada, seja muito bem-vinda.
Boa tarde a todos e a todas e a todes. É um prazer estar com vocês. E Cidinha, minha querida, uma das minhas queridas, né, dessa jornada de literatura, você que eu estou conhecendo, né, assim, pelo vídeo. E eu começo dizendo assim, eu conheço o Pedro II, né, eu tive aí no Rio de Janeiro, numa palestra que foi um evento que a professora Kátia Mota, fez há alguns anos, e eu tive, dessa palestra eu tive, assim, uma coisa muito importante. Eu conheci um garoto que é o João Pedro, que era um garoto, agora não é mais um garoto, que já faz quase 10 anos essa história, e a gente sempre conversa, não perdemos o contato. Atualmente ele é também um líder do movimento negro, essas coisas todas. E eu gosto de dizer isso, para começar o meu papo propriamente dito, que é o seguinte, né? Porque o tema é a escrita e a escola, por isso que eu comecei por aí, né? Então, a nossa escrita, a nossa literatura, que eu chamo de literatura negra, eu sempre digo que ela salva vidas, né? E este salvar de vidas parece, às vezes, para a gente, na verdade, é muito pouco, como se fosse uma gota d'água. Mas no momento que a gente está passando, que a gente tem 65 mil vidas, 65 mil histórias, 65 mil famílias, e a maioria negros, deixando de existir no Brasil, quantas mentes, quantos corpos que esse Brasil, que essa nação, está se dando o luxo de matar. Coisas que poderiam ser evitadas. E nesse mortancídio, que hoje nós temos o evento do Covid, mas esse mortancídio já vem de longe, e eu sou assistente social de profissão, trabalhei 30 anos, e eu percebia o quanto que essa estrutura racista e separatista matam os futuros. E a literatura negra, a literatura, bom, tem vários nomes, eu prefiro duas, literatura negra e de autoria negra, né? Opa, a câmera aqui virou. Como que ela dá um alento, né? Um alento e também um se ver. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: dentro dessa estrutura de invisibilização, de morte mental, não só física, não contar a nossa história, impedir que as gerações futuras, né? Você leu a carta aí que eu fiz lá para o Itaú Cultural. Então, assim, você impedir que essa geração futura tenha contato com a sua própria história. Não a história que é contada só na escola, de escravização, em que, nesse momento, o Brasil faz dois tipos de brasileiros, né? O brasileiro branco e o brasileiro negro. Ainda hoje, eu estava lendo os livros didáticos atuais, eles não mudaram muito, inclusive tem um até que eu fiquei muito bravo. Como ler literatura infantil para negros, né? A Negrinha e o Menina Bonita de Laço de Fita. Eu fiquei assim, a estrutura, ela penetra na conversa, mas ela mantém a ideologia do menos, né? E como que essa literatura que a gente escreve, ela acaba chegando por vários caminhos, não chega pela mídia do clubinho, que eu digo, ela chega pelas próprias mídias que fazemos, né? Que diz assim, vocês não estão no mercado editorial. Não, nós fizemos mercado editorial.
É o mercado editorial que vai não contra a corrente na sua própria corrente enquanto corrente de rio. É uma palavra corrente que eu não gosto muitas vezes. Então, assim, nesse sentido, a importância dessa literatura, né, a literatura é escola, e como que essa literatura vai parar na escola, e não de uma forma formal, vocês estão numa estrutura formal, ela vai parar muitas vezes por caminhos informais. E em participação de sarau, de slam, e esses livros que vieram antes, né, a Cidinha citou Carolina, a Sueli Carneiro, tem gente que não conhece mesmo Sueli Carneiro, porque é uma estrutura de escravização de você não ter contato com histórias positivas suas. É como você estivesse sempre começando. Então, eu lembro, quando eu entrei no movimento negro, né? Não vou contar porque em 15 minutos não dá, eu tenho 68 anos, então eu tenho muita história. Então, assim, quando eu entrei em Cadernos Negros, movimento negro, lá vai para as décadas de 70, 80 e 90, a sensação que eu tinha, inclusive eu dizia isso, tá? Que negro tinha vindo para ser escravizado mesmo, porque não fizeram nada, deixaram tudo para a minha geração fazer. E a minha geração era a geração de 70. Eu nasci em 52, mas quando eu passo a ser adolescente, toda aquela movimentação, é 70, 78, 80, e eu dizia, não, pô, deixaram tudo. Quando eu comecei a conhecer, dentro desse movimento, os que vieram antes, da Frente Negra, o seu Carlos Assunção, e por aí, aí eu fui construindo esse discurso para mim, de que tem um livro americano que é A Morte em Tenra Idade, que eu lia muito, é um pouquinho antigo, mas como que a estrutura da educação, são duas estruturas. A educação que é dada para o branco e a educação que é dada para o negro. Isso numa estrutura separada, como nos Estados Unidos. No Brasil, as escolas da periferia, o cara chega e fala assim, você vai aprender a contar para poder ser aviãozinho, poder contar quanto pacauzinho você vai vender, né? Então, a da periferia fala isso, entendeu? Agora, dentro da mesma escola pública, o branco e o negro são educados dentro da escola para ser brancos e negros. Você vê a figura do Rouget, do Debré e a legenda, né? Os senhores de escravos castigavam os seus escravos rebeldes. E aí você vê quem é que está o escravo e quem é que está batendo essas coisas todas. E começa o bullying. Então, a partir desse momento, cria-se o imaginário de quem abanha e de quem bate, de quem está fora e de quem está dentro. E a separação começa a se tomar força, começa a ser substantiva nesse momento. Substantiva imaginária, num movimento de dentro e fora. Bom, tudo isso para dizer do meu romance, o meu último romance, que é esse aqui, que você falou. Então, assim, dentro desse movimento literário, de literatura negra brasileira, a minha escrita passou por vários caminhos, porque são 4 décadas. E vamos pegar por década, cada década teve uma necessidade de falar uma determinada coisa. Por menos que a gente ache que a coisa não evoluiu, a coisa evolui. Se não para fora, numa sociedade total, pelo menos no escritor. Né? No escritor, no grupo de escritor, no que estão pensando. E atualmente, agora acabado com tudo, mas a gente tinha os intelectuais negros, principalmente as negras, entrando em faculdade, fazendo também esse movimento dentro das academias, né? Levando o texto
e trazendo também uma forma de interpretar esse texto que não é uma forma branca, né? Branca hegemônica de interpretação de texto, porque esse texto não é um objeto de estudo para esses intelectuais. Na verdade, é um objeto de fala, porque é a fala dela, a fala do escritor negro dentro de uma história que se reconhece, que não se nega. Eu acho muito interessante quando algumas pessoas leem meu texto e quando eu vou dar palestra e dizem assim, nossa, a senhora escreveu a minha história. Eu penso assim, mas eu nem conheço você, nem conheço a sua história. Mas aquela história é dela, no sentido de que fala dentro da interioridade do leitor ou da leitora, principalmente negro. Essa era a minha visão, né, que continua forte, mas até eu fazer Maréia, né? Porque um dos pontos da literatura negra é da gente trazer, né, para o protagonismo da história a personagem negra, trazer a gente, né, que nem sempre a personagem é a gente, trazer a personagem negra para o centro da história. E isto, no movimento dentro da academia, para poder estabelecer o que é literatura negra, passou a ser quase que assim, não, se não tiver, não é literatura negra. E isto começou me fazer uma coisa assim, como se tivesse me engessando com as próprias ferramentas que eu fiz, que foi a questão da própria escravidão. Se era ferreiro, fazia a corrente e era corretado com ela. Então, eu falei, não, a literatura negra, ela é isso, não só isso, mas principalmente o meu ponto de vista enquanto que mulher negra, vivendo na sociedade que, em rápidas palavras, eu coloquei aqui, para não ser muito chata, e assim, então eu resolvi, e essa questão da como é dada a história do Brasil, o branco herói, todo limpinho, chega no navio, assim, a sinhazinha vem toda de veludo, com pena para escrever para o namoradinho que deixou no Portugal. Eu falei, não é nada disso, eu vou escrever isso. A partir do meu ponto de vista, essa história de invasão. E aí nasce Maréia, né? Que eu levei 2 anos para escrever, eu achei que ia levar 7 meses, como escrevi Bará, mas eu levei 2 anos e me fez um percurso bem interessante. Eu entrei na psique da minha personagem branca e perceber o quanto dessa estrutura, por isso que eu falo isso agora, está dentro de mim, o quanto que eu tive que arrancar. E doeu. E quase morri por ter arrancado isso. É como se você tivesse um bicho dentro de você, se você tirar, você vai junto com o bicho. Ou então fica um buraco que você tem que preencher com o livro de conto que eu fiz depois. Assim, eu terminei, vou fazer outra coisa. Assim, então, que era para ter saído agora, mas devido tudo que aconteceu, talvez saia pela internet, sei lá. Era para ter saído em março. Aí, assim, então, você me avisa quando for 5 minutos, eu tenho uma frase. Eu estava esperando a deixa para te dizer isso. Faltam 3 minutinhos. Então, deixei-me aqui no ar e eu vou falar uma coisa para o momento atual, que é o seguinte. São tempos difíceis, eu sei. Eu sei que são tempos difíceis. Tempos em que a espera e a esperança têm que se abraçar para nos alentarem, para nos alentar, para nos empurrar, para nos acalentar a continuarmos. Acabou. Eu vou fechar o microfone aqui. Eu, seguindo o que eu falei antes, tá? Estou falando agora para todas as pessoas, tá? Que a gente pediu para fechar as câmeras. Eu vou pedir, em caso de emergência, quebre o protocolo, como eu disse antes, então a gente vai quebrar o protocolo um pouquinho. Eu vou pedir por uns 2, 3 segundos que todos nós abramos as câmeras e microfones e que a gente
bata palmas, tanto para Cidinha quanto para Miriam Alves. Por favor. 1, 2, 3 e já, todo mundo. Agora a gente fez. Tanta gente conhecida, eu vou fazer umas saudações aqui muito rápidas, quebrei o protocolo de novo em menos de 1 minuto, saudando o professor Jorge Marques, que está na história do LIT Escola, saudando a Iana Moreira, saudando Vitória Villanova também, e ao longo do tempo, saudando a professora Cristiane Costa também, tá? Que são colegas, parceiros, escritores, promotores de literatura, tá bom? E ao longo do evento, desses 3 dias, a gente continua fazendo essas saudações. Primeira rodada de perguntas, por favor, 3 perguntas. Vamos começar a organizar aqui? E aí, uma outra coisa, nós estamos com o André Uzeda, professor, que também está nessa mediação junto comigo, mas como mulher negra, eu tomei esse espaço todo. Tá certíssima. Trazendo aqui o professor André Uzeda, que também vai ajudar aí compartilhando a mediação. E, por favor, primeira rodada de perguntas, por gentileza, tanto para Cidinha da Silva quanto para Miriam Alves, por favor. A gente pode fazer assim, Fabi, aqui no chat, a gente pode colocar só o nome pedindo a inscrição e eu vou registrando na ordem em que os nomes forem aparecendo, e aí eu vou enunciando aqui o nome a ser apresentado, né, assim, eu vou pedir para que comece falando também o nome, instituição, se estiver, né, estudando, ou se estiver, enfim, se for professor, enfim, se apresentar muito brevemente antes de fazer a pergunta, para a gente também ter esse registro para a gente. E aí eu vou controlando aqui, acho que a gente pode fazer aqui coisa de, não sei, 3 minutos de pergunta no máximo, se tiver, e a gente, né, para também não se alongar muito, porque eu sei que tem muitas colocações que foram muito provocativas, né, mas só para a gente também não perder tempo de espaço, para que as autoras possam também desenvolver nas respostas, tá? Inscrições abertas, por favor, 3 inscrições. Eu achei que esse momento de ficar com vergonha acontecesse só no presencial, mas pelo visto, também o espaço virtual, né? Bom, eu tenho uma questão, mas eu queria ver se o pessoal antes... Eu teria uma... Oi, boa tarde. Literalmente põe a cara. Vocês estão me ouvindo? Oi, boa tarde. Eu tinha uma consideração. Só fala seu nome, por favor, e se apresenta rapidinho. Tá bom, vocês estão conseguindo me ver direitinho? Que eu tô meio... Minha câmera aqui tá meio... A gente está te ouvindo, mas te vendo não. Eu acho que... Deixa eu só ver se eu consigo ajustar aqui. A tecnologia, ela é uma faca de 2 gumes. Ela te ajuda, como também te atrapalha, que é uma coisa de louco. Mas, vamos lá, porque eu não vou perder muito tempo, né? É o seguinte, prazer, né? Meu nome, eu sou Aruxa Oliveira, sou daqui de Fortaleza, da Universidade Federal do Ceará, sou professora da Rede Municipal de Fortaleza, professora bolsista, e eu tenho um foco de pesquisa na literatura popular, certo? Principalmente por conta daqui do Nordeste, né? Ter essa riqueza da literatura popular, eu trabalho muito com o cordel, como suporte para o letramento, né, para o auxílio do letramento e da oralidade na educação básica, certo? E também na questão de um estímulo da leitura no ensino médio, são as 2 áreas que eu trabalho Fundamental 1 e trabalho também com o ensino médio. E falando um pouco do cordel, da literatura do cordel, infelizmente, o negro, ele é um pouco marginalizado, isso a gente vê em questão social, que era o período em que os cordéis foram escritos, século XVI, século XVII. Então, a gente tem a presença do negro como marginalizado, ele é ligado ou pela figura do diabo, né, ou então ele é muito massacrado. Eu queria só escutar um pouco da opinião das 2 convidadas, das 2 autoras,
era justamente sobre, assim, na prosa, a gente já não vê tanto essa marginalidade, por assim dizer, em relação ao negro. O negro, ele já tem já o seu papel, já colocado, a sua posição também social, né, o seu ganho da posição social também na prosa, diferente do cordel, que a gente não vê tanto isso, né, a gente já vê essa questão da marginalidade. Ok, obrigado, Arusha. O Luiz também se inscreveu, e então vou passar a palavra para ele. Vocês estão me escutando e vendo? Sim, sim. Tá. Antes de fazer a observação, eu vou ser breve, eu também queria, como a Fabiana, que fez há pouco, fazer algumas saudações, e especialmente que me tocaram a presença de duas ex-alunas minhas que hoje estão se formando como professoras, que são a Beatriz Alves, que foi aluna do CAP do FRJ, onde hoje o André e Cristiane trabalham, e também a Júlia Moura, que foi minha aluna no Colégio Pedro II e hoje cursam as duas a Faculdade de Letras da FRJ. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Eu queria colocar para Cidinho e para Miriam, antes de tudo, dizer que é uma honra a presença de vocês, assim, muito felizes de recebermos vocês nesse evento, o aceite de vocês, enfim, muita admiração pela obra de vocês. E eu queria levantar a bola aqui, tanto para Miriam, que tem essa história assim tão longa e bonita com a questão, com o movimento da literatura negra. Eu, essa semana, tive contato pela primeira vez com esse livro Criação Crioula, no Elefante Branco, que estava lá, revisão Miriam Alves, né? Então, ele, desde os anos 80, lá, esse trabalho com os textos mais fundamentais, assim, que estão ali defendendo as leituras diversas da literatura brasileira sob perspectivas antirracistas, né, etc. E no caso da Cidinha, eu também queria lembrar um texto que me marcou muito, que é o texto de abertura do Exu em Nova York, I Have a Shoes for You, porque é um texto que faz um trabalho ali com a linguagem que me espantou em relação aos saberes que a gente costuma trazer para a sala de aula. É um texto em que, em algum momento ali da narrativa, que eu não vou retomar brevemente, queria tomar somente um instante dela para colocar a questão que eu gostaria de colocar, a escuta daquela frase, I have shoes for you, né, ela leva a uma memória, a uma presença, e aí eu não, me perdoe se eu não souber nomear, né, de Exu, como se houvesse, então, uma mensagem translinguística, né? Shoes, Exu. E eu digo isso porque nós, geralmente, aprendemos na Faculdade de Letras, né? Em relação à arbitrariedade do signo, das palavras, né? Como se a coincidência sonora, nesse caso, fosse, então, algo da ordem do acaso. E, no entanto, ali naquele momento da narrativa, aquele acaso se torna uma aprendizagem narrativa, né? Então, o que eu gostaria de colocar, sobretudo, é que nós, professores, quando estamos atuando com as crianças e os adolescentes na sala de aula, e temos procurado, penso, uns mais, outros menos, esse é um dos pontos, na medida do possível, rever os textos que nós temos trabalhado, né? Como que nós olhamos para a história da cultura brasileira, e como que esse olhar, como é importante a escola produzir um olhar para a cultura brasileira, porque, de alguma maneira, a escola acaba formando, para aqueles que passam por ela e completam a sua escolarização básica, até o final do ensino médio, uma narrativa da cultura brasileira, né? Então, assim, eu tenho estado muito atento a essa questão, ou seja, a como nós, na escola, produzimos para os nossos alunos, não só por meio das aulas, mas também das nossas falas, dos nossos posicionamentos,
modos de narrar a cultura brasileira. E como vocês, trabalhando com literatura, participam desse processo, né? Bom, depois do Luiz, ninguém mais se inscreveu, então eu vou aproveitar para também fazer uma pergunta e fica aí, a gente fecha esse nosso primeiro bloco, pode ser, Fabi? Depois da minha pergunta, a gente passa a palavra para elas. Eu queria fazer perguntas dirigidas, né, assim, primeiro para a Cidinha. Ela falava sobre o escrever e como que, uma vez que a escrita literária está ali, perde-se o domínio por parte do escritor de como que a crítica vai se apropriar desse texto, os leitores vão se apropriar desse texto, o que vai ser feito desse texto. E aí fiquei me perguntando se não há uma expectativa, né, por parte do escritor. E aí, nesse sentido, queria perguntar, Cidinha, para você, se não há uma expectativa com como a gente vai trabalhar a recepção desse texto dentro de sala de aula, na escola, né? Se há uma expectativa por parte do escritor ao pensar essa escrita sendo lida, né, pelos nossos alunos, sendo mediada também pelos professores, enfim. E, Miriam, eu queria fazer uma pergunta também para você. Eu fiquei muito tocado quando você fala sobre as formas de ler, de interpretar, que também não são de um ponto de vista hegemônico, que não é do ponto de vista hegemônico branco, que está colocado assim, a forma de ler, do leitor negro para esse texto de uma escrita de autoria negra também é de um outro lugar. E aí, como você desenvolveu bastante sobre a escola, né, que você já desenvolveu lindamente sobre isso, fiquei muito tocado pela sua fala, eu queria pensar com você, coletivamente, sobre a formação de professores. Quer dizer, esse lugar de uma leitura especializada que a universidade deve trabalhar com os alunos desse outro ponto de vista, como que a gente conseguiria alcançar isso? Porque me parece que a universidade ainda está nesse lugar de um panteão, né, trabalhando as leituras e homogeneizando as leituras, aliás, muitas vezes nem lendo, né, leituras como as que vocês trazem para a gente. Então, queria ouvir você falar um pouquinho sobre esse lugar de uma leitura outra dentro de um espaço de formação de professores. É isso, obrigado. Ok, 3 perguntas, um tempo para resposta, como as convidadas quiserem, e depois um próximo bloco. Eu tenho a impressão que a gente não vai conseguir fazer 3 blocos de perguntas. Eu acho que nós vamos ficar só com 2 blocos. Por favor, a convidada que se sentir à vontade, pode começar, Cidinha ou Miriam. Pode começar, Miriam. Eu comecei falando, você começa respondendo. Pode ser? Oi? Será que a Miriam caiu? Bom, se vocês quiserem, eu começo, então, enquanto verifica-se aí o que aconteceu. Querem? Ok. Por favor, Cidinha, por gentileza. Em relação à questão da Arusha, né, que foi a primeira, eu acho que a gente precisa considerar, eu gosto muito de um exemplo daí do Rio de Janeiro, que é a Feira de São Cristóvão. Quem chega na Feira de São Cristóvão tem a sensação de que a Bahia não faz parte do Nordeste, e que o Nordeste existe a partir de Alagoas, né, de Alagoas para cima. E eu tenho a impressão de que isso ocorre porque a Bahia é negra, né? É essencialmente negra. O que eu estou querendo dizer com isso é que eu percebo, né, no Nordeste como um todo, a partir dos 9 estados, a partir de Alagoas para cima, de um modo geral, uma negação, né, da negritude. Você tem os espaços fora da região Nordeste, né, a identificação de Nordeste, aqui em São Paulo, por exemplo, quase nunca é com o Nordeste negro. E eu imagino que isso vá se refletir também na literatura de cordel, que é uma das expressões privilegiadas não nesse sentido hoje, aí que tem sido
usado para a palavra privilégio, estou falando no sentido do destaque, né? É uma coisa tão destacada na cultura do Nordeste como o cordel, principalmente em alguns estados, né, da região, eu acho que é esperável que as pessoas negras não estejam tão representadas, como de resto acontece nas outras instâncias culturais significativas da região. Com relação ao I Have Shoes for You, acho que a pergunta no final é como que nós, escritoras, participamos desses distintos modos de narrar da literatura brasileira, né? Como é que a gente constitui, como a gente constrói isso. Eu entendo que cada resposta é particular, é individualizada, e no meu caso, essa é uma reivindicação, né? De que a gente seja lida, de que cada escritora negra seja lida na sua singularidade, como construtora de linguagem, construtora de personagem, desenhista, arquiteta de tramas, né? E eu, particularmente, enuncio a minha fala, emito a minha voz a partir daquele vetor, não é? Que eu falei no início, que são esses trânsitos entre tradições africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas, afro-diaspóricas, africanidades, orixalidades e a contemporaneidade, né? Esse é, digamos, que é o meu motor, é de onde eu falo e de onde eu construo as minhas narrativas, né? É esse lugar que me modela, que me conforma e que me dá ferramentas para acessar o mundo, para interpretar o mundo e para construir meus mundos. Então, esse é o meu movimento, esse é o meu trânsito. Por fim, a questão do André, se existe uma expectativa por minha parte, né, como escritora, em relação à mediação, a como o texto vai chegar. Eu diria que talvez uma certa curiosidade, e eu gosto de saber quando as pessoas me contam. Mas o meu grande barato é mesmo escrever, é mesmo fazer, é colocar no mundo, e a partir daí o texto anda, o livro anda, eu não me detenho muito. Eu gosto de saber quando as respostas são apresentadas, né? Quando os processos de leitura são contados, mas não é exatamente algo no qual eu me detenha e tenha expectativas, né? Eu faço um livro, a partir do momento que eu fiz o livro, eu quero que ele ande, eu quero que ele circule, que ele chegue ao maior número possível de pessoas e de lugares. Essa é a minha expectativa maior. O que vai acontecer a partir dessa chegada às mãos das pessoas depende muito do repertório delas, né, do diálogo que elas estabelecem a partir da leitura do livro, e às vezes eu sei disso, às vezes não, mas eu me detenho mais nesse fazer chegar do que propriamente no que vai acontecer a partir do momento que o livro chega. É isso que eu tenho a dizer inicialmente sobre essas questões. Obrigada. A Miriam está tentando fazer a conexão, né, e a equipe também a organização está auxiliando nesse processo
se houve algum problema com a plataforma, por isso que a Miriam não está nesse momento. Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta para a Cidinha, porque enquanto a gente resolve essa questão com a Miriam, se mais alguém tiver uma pergunta para a Cidinha, a gente adianta e pode colocar. Por favor, alguém se inscreveu, pode falar. Hélio Drummond, vou pedir para que se apresente. O microfone. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Eu sou Leonardo Drummond, há alguns anos trabalhando com inglês na escola, migrando para a literatura, né? Trabalho com o ensino privado, e a pergunta que eu tenho, Cidinha, é como a gente, professor, pode ajudar a enegrecer e também a trazer mais a questão indígena para o cânone da literatura brasileira que a gente é obrigado a apresentar na escola, né? Que tipo de abordagem, que tipo de textos você acha que a gente pode trazer para o nosso dia a dia na sala, né? Como é que a gente pode transformar esse sistema que a gente tem que lidar? Porque, infelizmente, vivemos num momento em que ter opiniões contrárias à maioria é muito delicado. Então, como trazer isso para a escola, né? Como enegrecer e como também trazer mais a cultura indígena para uma literatura brasileira, que é vista sempre sob a ótica do colonizador e nunca do colonizado, né? O que você acha? Rafael, desculpa. Rafael também se inscreveu, e aí vou pedir para a gente fazer mais um bloco aqui, então, Rafael, para falar, tá ok? Boa tarde a todos, meu nome é Rafael, sou professor do IFRJ, e fazendo um gancho na pergunta do Leonardo, eu queria ler um trechinho de um texto de uma querida professora chamada Fabiana de Pinho, em que ela dá algumas contribuições para ser antirracista, para a luta antirracista, né? E ela diz assim, em determinado trecho do texto: gostaria de ver muitos trabalhos de pessoas brancas nos quais elas pesquisam sobre como operam para a manutenção do racismo. Esse texto me impactou muitíssimo, porque a branquitude ela é muito pouco refletida, né? A gente se pensa muito pouco. E eu acho que uma das coisas como eu operei para a manutenção do racismo foi por diversas vezes as minhas aulas inexistiam autores negros, né, nas minhas aulas de literatura. E por diversas vezes também, mesmo quando existiam esses autores negros, eu não sinalizava que esses autores eram autores negros, né. Então, a minha pergunta é também dando continuidade do que o Leonardo falou, e como desmontar esse projeto da escola, né, que é um projeto racista mesmo, né, de negação de toda uma literatura e de uma identidade. Não temos mais inscritos, então eu acho que a gente... então vai lá, Fabi. E aí a gente, então, fecha esse bloco com você. Eu tenho uma pergunta. A minha pergunta, Cidinha, quando você fala da questão da cidade, né? Dessa cidade que você principalmente trabalha como uma cidade contemporânea, né? Do quanto que esse olhar para a cidade é um olhar que vê a cidade a partir de uma outra perspectiva, né? Um olhar que desnaturaliza certos aspectos, né? Principalmente certos aspectos de opressão, de submissão, de colonização permanente, né? E constante, né? E aí, pensando no evento e pensando nessa mesa de urgências do agora, a minha pergunta vai muito no sentido de
Em que medida, a partir da sua literatura e da percepção da cidade como uma urgência, essa perspectiva sobre a cidade como uma urgência, é possível para professores a construção de olhares desnaturalizados? Se sobre a cidade, na sua literatura, como que é possível construir olhares mais desnaturalizados sobre as questões raciais, sobre a submissão, sobre a necropolítica, que mata mentes, corpos, etc. Oi? Acho que eu voltei. Sim, vamos aí com a Miriam. Onde eu estou aí? Que aqui, peraí. Estou aqui. Eu não estou te vendo muito, mas você está me vendo, né? Sim, te vejo. Muito obrigada. Eu abri o outro aqui. Eu preciso te perguntar uma coisa. Quais as perguntas que você conseguiu ouvir antes de você cair, por favor? Eu acho que eu não ouvi as respostas da Cidinha, mas, assim, da professora Ariete de Oliveira do Cordel, né? Do professor que falou da criação crioula, do livro, que eu queria falar sobre isso, e o professor que fez a pergunta para a Cidinha do texto, a expectativa da recepção, e, para mim, ele fez da formação de professores. Ok, então, podemos ir para as suas respostas? Tudo bem, estou preparada. Okay. Não sei o que vocês estão vendo da minha bagunça, porque caiu o cenário, né? Aparece a sua foto, pode ficar então tá ótimo. Muito obrigada a vocês duas. Aquele reboco que está caindo ali, ninguém está vendo. Não aparece a sua foto. Então, cordel. Então, sobre o cordel e a presença do negro no cordel, uma das coisas que não é o meu forte, né? Não é a minha área, mas enquanto escritora, eu sou curiosa por tudo. Então, uma das coisas que me vem do cordel é que o cordel, por mais que ele tenha se difundido no norte, nordeste e tal, nessa parte do país, ele veio de uma tradição europeia, em que esses elementos, né, entre você aproximar o elemento negro do diabo, da coisa ruim, estava muito presente, inclusive, nas histórias que veio junto com a navegação. Era isso que eu tinha que dizer. Porque, mais que isso, eu gosto de cordel. Eu lia cordel quando eu era criança. Eu lia de tudo, e uma das coisas era cordel. Mas eu gostava muito dessa imaginética que tem, que foi para o inferno, voltou, era legal. Mas o que eu tenho a dizer sobre cordel, professora Ariete, é isso. Agora, outro professor que eu não peguei o nome, que é sobre o processo de narrar. E eu queria falar para ele sobre criação crioula, na verdade. Né? Depois, eu não sei quantos minutos eu tenho para responder, mas é o seguinte, então, assim, Criação Crioula é um livro que, na verdade, ele seria, assim, o anuário, né, o resumo do nosso primeiro encontro de escritores, que foi feito em São Paulo, no qual a gente estava discutindo, conversando, querendo saber estar junto, como que a gente estava pensando a literatura, quais as nossas perspectivas dessa literatura, né? O que aconteceu, o que a gente estava fazendo, acho que estava no 5º ou 6º Cadernos Negros, e vieram os escritores do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Espírito Santo, de São Paulo, então,
por isso que eu chamo essa literatura negra de movimento, porque ela não é uma coisa que veio de geração espontânea, ela veio a partir de todo um pensamento e uma discussão, inclusive, dos que vieram antes da gente. A gente lia tanto os escritores negros antes da gente, e também os brancos, para poder entender como que isto que a gente fala hoje, sobre como nós somos vistos, né, nossa interioridade, enquanto pessoas negras, população negra, como a nossa interioridade, ela está dentro do imaginário dessa literatura, muito pauteada ainda por todos os elementos racistas da escravidão e aquela coisa toda, e a gente discutia isso. E era muito interessante, a gente discutia o dia inteiro, a noite toda, depois ia para o bar e continuava discutindo. E esse livro em especial, cada um fez um texto, e depois tinha o debate sobre o texto, e quando está escrito que eu revisei, na verdade, eu não revisei o texto, quem revisou foi o Coutinho e foi o Arnaldo. Eles me chamavam de Juruninha, está lá como revisora, porque eu pegava o gravador, botava no meio da reunião, gravava todo mundo, as discussões, e depois a gente reproduziu isso como introdução do livro. Muito me admira, às vezes, assim, que esse livro agora... e como é que foi feito esse livro? É lógico, ninguém queria fazê-lo, né? E a gente queria, assim, a gente tinha isso muito influenciado pelo Semog, pelo Couto, pelo Arnaldo, que a literatura, o que a gente fazia tinha que ser por escrito, para não se perder. E que aquilo tinha que ser publicado, só que a gente não conseguia publicar. E aí, o que acontece? Aí que eu falo que a gente não só faz a literatura, mas a gente fez e faz os caminhos por onde ela pode estar seguindo, porque a gente cavou também tanto... De que esse barulho? A gente cavou tanto a questão do leitor, do receptor, como da publicação. Essa publicação foi bem interessante, porque ela foi feita, agora eu já posso falar, né, passou tantos anos, ela foi feita na imprensa oficial do Estado, que a gente conhecia um pessoal lá, e eles fizeram assim por debaixo do pano e deixaram lá no pátio da secretaria da gente pegar. E as pessoas passavam lá, principalmente as pessoas dele passavam, pegavam os livros e saíam distribuindo, eram 1000, quando a gente chegou lá, acho que tinha uns 800 só. Então, e é um livro que tem estudo sobre ele, ali o Mário fez um estudo sobre ele, e lá a gente traz toda a perspectiva do que a gente estava querendo, a gente discute a questão do mercado, da editoração, a gente discute nesse livro também a questão, o Arnaldo que fala que ali nós estamos fazendo uma revolução, e se a sociedade branca chegar aqui e começar a nos pensar, como é que a gente vai se movimentar em relação a isso, que não tem resposta até hoje, porque as pinçagens continuam, e o pensar é uma forma, o Arnaldo colocava que o pensar era uma forma de desmobilização, né? E esta é uma parte da pergunta do professor que eu queria falar do Criação Crioula no Elefante Branco, no Elefante... Ai, meu Deus, é muito bom. Agora, o processo de narrar. Professor, o processo de narrar, acho que cada escritor, escritora, cada autor, cada um tem o seu processo, que a literatura e a literatura negra, ela é a diversidade do ser negro, a diversidade das suas experiências, a diversidade do narrar, a diversidade do tema. Eu vou dizer como é que eu penso esse narrar dentro da minha escrita atualmente. Assim, como a literatura, para mim, ela é um lugar em que você pode
imaginar, que mexe com o seu cognitivo, que mexe com as suas ações pessoais. Então, eu abandonei um pouco o veio da literatura denúncia, eu tenho vários poemas aqui, vou matar, e tal, mas para fazer uma literatura em que eu falo assim, fazer um poema da criança negra que morreu de tiro, eu tenho vários, e a nossa literatura tem vários. Eu queria fazer, e fiz em Bará, uma literatura da criança negra que brinca, que tem o bolo do aniversário, porque dentro deste processo, eu acho que é uma grande revolução mostrar que a gente não é uma estatística, tá? A gente é vida. Então, em Bará, eu fiz meu processo narrativo no sentido de imaginar essa criança, de saber como a minha própria infância, a infância das crianças que estavam na rua, enquanto eu estava escrevendo isso, soltando pipa e essas coisas, e narrar uma realidade que existe, uma realidade possível, trazê-la para a literatura negra. E também eu fui muito provocada por uma crônica de um escritor branco, que eu esqueci agora o nome dele, mas é uma crônica muito conhecida, em que o narrador dele vê uma família negra comemorando num bar, com um bolinhozinho pequenininho e tal, o aniversário da criança, e o narrador dele faz aquilo com aquela cara de falsa piedade branca, um bolinho, eles vestidos de uma forma tão simplesinha, mas é só um bolinho. Aí eu li aquilo, eu já estava brava com essas coisas, mas eu li e fiquei mais brava. Falei, peraí, o que é um bolinho? Se eu fosse aquela criança, né? Eu botei no lugar daquela criança, como é que eu seria aquela criança? Pô, meu pai trouxe do pai, me trouxe o bolinho, minha mãe estava junto, contou parabéns para você, eu assoprei a velhinha. Então, essa personagem branca, olha assim, tadinho, ele não tem, sabe, não tem a Branca de Neve pendurada na parede com os palhaços, ele só tem o bolinho. Não, o que ele proporcionou em Bará tem uma festa de aniversário, que, na verdade, eu peguei uma das festas do meu aniversário e ficcionei, porque, assim, a gente tem felicidade com aquele aniversário, a gente tem felicidade com a família da gente. A gente não, eu digo, a gente não nasce para morrer, gente. E eu não gosto muito também da conversa, eu estou com 30 anos, escapei da estatística. A gente tem que brigar para não ter estatística, e não para escapar dela, sabe? Escapar dela é consequência, não é objetivo. Ela não tem que existir. Bom, acabou, eu faço discurso, agora tem o outro. Peraí, tem mais uma aqui. Tá, eu gosto muito desta pergunta. A expectativa de recepção. É muito interessante. A gente tem realmente uma expectativa de recepção. Eu tenho, não sei se a gente tem. Eu tive, na verdade, com relação não a Bará. Bará, sim, me trouxe um retorno que eu queria, que são as famílias negras chegando para mim, pô, agora eu me vi, e cantando as próprias festas de aniversário, sabe? Procurar dentro o que foi legal também nessa vida de preto, que a gente não é só escravidão e morrer de tiro. Não deveríamos mais. Aí, assim, então, a expectativa com Maréia, como eu abordo personagens brancos, e eu abordo de uma perspectiva negra, de não heroísmo, não existe heroísmo na história de invasão, existe assassinatos, raptos e tal, mas eu coloco isso dentro da ficção, dentro de uma família. E, quando eu terminei o livro, tem um capítulo lá que eu acabo matando todo mundo, que eu já não aguentava mais de ficar dentro daquela psique, só deixei um para contar a história. E aí, assim, eu falei, vão jogar o livro na minha cabeça, né? Eu fiquei até com certo medo, assim, sabe? Porque já aconteceu uma vez. E falei, vão me xingar, vão não sei o quê. O que aconteceu?
Eu fui dar uma palestra aqui porque eu estou no Rio de Janeiro, estou em Maricá, tá? Aqui no Fundão, e a professora que estava mediando a mesa, era uma professora branca, mais ou menos 40 anos, ela tinha lido o livro, né? E ela chegou para mim toda desorganizada, né? Eu já paro, toda desorganizada. E, assim, emocionalmente toda desorganizada e tal. E eu olhei para ela e vi a minha personagem, que é o Alfredo, que quando contam para ele que aquele heroísmo era mentiroso, ele estava igual a professora. E ela me abraçava, ela não sabia o que fazer, ela chorava, depois não soube como mediar também, ela estava toda bagunçada com aquilo. E ela falou tanta coisa. E depois, tem as personagens negras, tem duas moças negras nesse romance, em que eu estava também numa situação eu estava num lançamento de um livro de uma amiga, aí uma das meninas brancas correu atrás de mim e disse assim, tá aquela coisa, né, que você já conhece muito bem, que legal, que não sei o quê, e ela disse para mim assim, ela queria saber como é que eu fiz aquilo, tal, a curiosidade das pessoas. Aí ela disse assim, como é que ela falou? Eu me identifiquei muito com a personagem, tem uma personagem que chamou Daromin. Eu me identifiquei muito com a Odaromin. Eu sou Odaromin, ela era branca. Ela dizia que ela era a personagem negra. Aí, sabe o que eu fiz? Cheguei aqui em Maricá, peguei uma cerveja e comecei a correr na praia, gritando consegui. Por quê? Quando os brancos nos descrevem no romance deles, nem leitor branco e nem leitor negro quer ser aquela personagem. Então, nem eu quero ser. Eu não quero ser Bertoleza, eu não quero ser Rita Baiana, eu não quero ser esses personagens. Então, existe toda uma rejeição, porque está tudo ali de rejeitado da coisa. Agora, quando no romance eu posso atingir a interioridade de uma adolescente, tinha uns 20 e poucos anos, que queria ser a personagem negra, eu fico lembrando a gente querendo ser Xuxa, sabe? Mas, assim, você consegue atingir a interioridade. Então, essa recepção, realmente, ela me deixou muito feliz, sabe? Não sei, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionada com isso. E outras também, mas tudo bem. Agora, a formação de professor. A formação de professor, é o seguinte, e eu trouxe a história dessa professora desorganizada de propósito, porque, assim, ela se permitiu a se desorganizar e vim conversar a partir disso. Tem, às vezes, nossa leitura atinge o professor, o leitor branco, e ele pega uma capa, coloca em cima das suas próprias emoções e diz assim, aqui a Miriam, sabe, ela estava com um problema de infância, e tira dele e leva isso para o aluno. Como eu aprendi que Cruz e Souza escrevia, porque ele queria ser branco. Então, tem que se tomar cuidado e se permitir que as palavras, que a literatura penetre. Essa é a função do professor, e a gente está num momento muito bom. Porque antes, quando eu dava palestra, me xingavam. Agora, as pessoas brancas choram. E eu acho ótimo. Pronto. Senão eu falo pra caramba, né, Cida? Muito obrigada, Miriam. E eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que a gente também tem que criar outros espaços com outros recursos, inclusive com recursos financeiros, para que a gente possa convidar escritoras para darem aulas, para darem cursos, porque muitas vezes os 15 minutos eles são curtos, né, e 1h30 também é pouco tempo, mas a gente tem que pensar, as instituições precisam, enfim, pensar em modos, em maneiras de trazerem as escritoras, intelectuais negras, para darem cursos para a gente, né, e com recursos financeiros.
Eu acho importante, porque cada resposta, as respostas para cada pergunta, elas não se esgotam, né? A gente precisa realmente de mais tempo. Por favor, eu gostaria de... Fabi, oi. Rapidinho. A gente já são 6h03, né? A gente já está no nosso teto, e a gente ainda tinha mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Daí eu queria sugerir, se a gente abre rapidinho para a Suane fazer uma pergunta breve, e a Cidinha conseguir fechar respondendo com aquele bloco que ainda estava faltando. O que você acha? Pode ser? Pode ser? E aí a gente vai passar um pouquinho do tempo, mas eu pedi, Suane, para ser bem breve, tá? E também já a Cidinha sabendo que a gente já está com o nosso teto aqui, para a gente também conseguir só encerrar aqui sem extrapolar muito. Pode ser? Pode, Cidinha, é possível? Ok, então, Suane. Vocês estão me ouvindo? Obrigada. Sim. Eu vou ler, então, a pergunta que eu fiz para ficar mais rápido. Em tempos em que pensamos muito sobre formação de leitores e formações de escritores na escola, vivenciei na minha escola municipal, em Maricá também, Miriam, o fenômeno das turmas de aceleração de ensino fundamental 2 e um 6º ano vindo de uma aceleração de fundamental 1. Turmas estas compostas de alunas mais velhas, repetentes, com histórias de vidas muito vulneráveis, muitos são negros, e que não sabem ler, não sabem escrever, e provavelmente têm muito para contar, mas que eu particularmente tenho dificuldade em me aproximar deles, e eles também têm uma dificuldade em tentar mostrar quais são as dificuldades deles também. E são alunos que acabam sendo muito violentos, entre aspas, em suas atitudes, porque reproduzem também exclusões que eles já sofreram. Então, a minha pergunta, na verdade, não sei se é uma pergunta, mas como podemos chegar nesses alunos que tanto sofrem e que talvez tanto sofrerão ainda com o racismo estrutural da educação brasileira e que podem evadir ainda mais a escola, principalmente nesse momento de pandemia. Não sei se deu para escutar. Não sei se a pergunta ficou clara também, mas é isso. Muito obrigada. Suane, essa é para as duas, ou só para a Cidinha, ou para a Miriam? Para as duas, assim, para quem puder responder, na verdade. Muito obrigada. Tá. Eu vou começar por essa pergunta da Suane. Eu fico pensando sempre Tem toda uma literatura no Brasil, né, sobre as publicações específicas para os neoleitores, né, para esse pessoal que viveu um processo, ou vive um processo de letramento tardio, né, e fora da correspondência, idade, série, e que tem que ter algumas características específicas para o texto apresentado a essas pessoas, inclusive do ponto de vista gráfico. Que você não apresenta um texto da mesma forma que você apresenta um texto para criança, mas tem que ser uma coisa próxima disso, porque ele não é um leitor, não é uma leitora familiarizada, não é, com linhas estreitas, com uma tipografia pequena. Então, eu acho que esse é um primeiro cuidado que se precisa ter. A apresentação gráfica, como se dá a apresentação gráfica, a oferta gráfica de textos para esses estudantes, para estudantes com esse perfil. Acho que esse é um cuidado, que faria, inclusive, com que alguns textos fossem adaptados para uma forma gráfica que fosse mais atrativa para eles. Muita gente tem problema nessas turmas, né? Tem problema de visão e não usa óculos, nem sabe que tem problema de visão. E que sua dificuldade de decodificar as letras está muito relacionada também com a dificuldade de enxergar.
fisicamente as coisas, né? Então, me parece que esse é um primeiro movimento. Depois disso, ou junto com isso, eu imagino que textos que se aproximem, as velhas lições do Paulo Freire, né? Textos que se aproximem da realidade dessas pessoas podem ser um ponto de partida inicial para aproximá-las da produção literária. Então, textos que não sei se essas pessoas são ligadas ao movimento hip hop, se são ligadas ao slam, se são ligadas ao funk, ao demonizado funk, que tem tanta coisa interessante. Então, acho que é conhecer mais, né, da realidade dessas pessoas, de onde é que elas vivem, pelo que é que elas se interessam, e isso pode ser uma dica, né, para selecionar textos que possam despertar o interesse delas num primeiro momento, coisas que sejam, nesse primeiro momento, mais próximas da realidade que elas vivem, que a maior parte do tempo está muito relacionada à música, né? E aí, as letras de música e as músicas em si, a canção, né? A letra com a melodia, com o canto, podem ser um caminho de aproximação literária, porque a música também, eu entendo, né, a música também como expressão literária. Com relação às duas primeiras questões, do Leonardo e do Rafael, eu acho que a Fabiana já respondeu nesse preâmbulo aí, né, que ela fez. Abro mão da minha pergunta. Abro mão da minha pergunta. E acho que o que eu acrescentaria é levar livros e autoras para as escolas, autoras, a informação sobre essas pessoas, para levar as pessoas que seja como a Fabiana propôs aí, né? Que haja projetos que financiem o trabalho, né, dessas autoras e autores, porque para dar um sentido também de trabalho, né, de remuneração para o trabalho. Não sendo isso, acho que o papel de professoras e professores é descobrir autoras e autores negros em sua multiplicidade, em sua polifonia, e aproximá-los sempre dos conteúdos que estejam sendo trabalhados, né, em sala de aula. Não é você fazer um capítulo autor negro, um capítulo autora negra, mas nos vários momentos do seu processo de trabalho, aproximar autoras e autores negros, né? Não fazer aquele momento, agora vamos estudar autores negros, agora vamos estudar autoras negras. Não, a gente está nos vários gêneros literários, nos vários períodos, né, da literatura, como o pessoal divide aí no ensino básico, a gente está sempre, é só as pessoas levarem a gente. Por fim, a questão da Fabiana, na minha literatura, propriamente, eu acho que uma dica importante para trabalhar essa desnaturalização é a construção de personagens. É a forma como eu construo as minhas personagens, o que essas personagens dizem, como elas se comportam, como elas interagem na história, que mundos que elas criam. Eu acho que é uma dica, né? E eu não sei se eu volto aqui a falar ainda, se vai dar tempo, mas aí eu queria dizer duas coisinhas, que aí eu não volto mesmo, Fabiana, duas coisinhas que são reiterar o convite para que as pessoas assistam o meu Almanaque Exuzilhar, que é um programa ao vivo, é uma revista de política, arte,
Tradições e contemporaneidade, é assim que a gente define o Eixo Auxiliar, e vai ao ar no Facebook dos Jornalistas Livres, às segundas-feiras, das 18 às 21 horas. E quero convidar também a todas as pessoas, eu vou digitar aqui no chat, para visitarem a minha loja virtual, que é a kwanzaproduções.com.br, e lá vocês podem acessar todos os meus livros que estão em catálogo, são 17 títulos autorais, 13 estão em catálogo, tem 4 esgotados, e tem algumas outras publicações lá também, de coautorias, livros que eu organizei, estão lá disponíveis também. Então, vocês podem adquirir meus livros pela loja virtual, eu mando para o Brasil todo, e podem também pedir pelo Instagram, que é o @Cidinha da Silva, escritora. Tá bom? Alguém digitou aí o Eixo Auxiliar, muito obrigada, o Almanac. É isso, foi um prazer estar com vocês. Fabiana, muito obrigada pelo convite. Estou sempre à sua disposição, como você sabe. Muito obrigada, Cidinha, muito obrigada mesmo. Muito abraço. Abraço apertado, de longe, mas com muito afeto mesmo, tá bom? Obrigada por sua literatura e pela participação também. Miriam Alves, por gentileza, a pergunta da Suame e também as suas considerações finais, por favor. Suane, a questão da sua pergunta, eu pego a questão a história que eu comecei, que quando você não vê a sua história, quando você tem um lugar que te nega, fica difícil você aprender muita coisa, né? E um dos lugares em que a criança e a juventude negra se sente mais sufocada são nas aulas de história, e em que a história do Brasil e a história mundial são contadas de uma forma em que você não tem um lugar de protagonismo, você enquanto negro, enquanto criança negra, você não tem lugar de protagonismo, e você não tem um lugar em que a sua interioridade, o seu cognitivo está respeitado. Fica difícil, eu trabalhei como assistente social, e em dificuldade escolar no Hospital das Clínicas. Então, eu tenho várias histórias para contar, não vai dar tempo, mas eu via muitas crianças. Quem era o maior, a clientela, como a gente chamava, desse programa de dificuldades escolares? Eram crianças negras, né? E porque não conseguiam acompanhar, teve um caso especial que eu trago comigo até hoje, que é uma criança que escrevia muito bem, a mãe proporcionava livros a ele, e ele chegava na escola, escrevia, a professora perguntava se era ele mesmo que tinha feito. E ele começou a desenvolver uma rejeição, e a mãe, não sabia mais o que fazer, obrigava ele na escola e tal, e ele, ao invés de ir na escola, ele ia ver passarinho no mato. E quando a mãe obrigava, ele vomitava na porta da escola, e ele era uma das invasões escolares que mais me doeu. E eu, na minha equipe, que era uma equipe, eu dizia, acontece com ele por causa que ele é negro, assim, demorei para convencer, não sei dessa criança, não sei no que deu, mas tem toda a questão da pedagogia, de como você vai ensinar, mas também tem toda a questão da lida e do trato de uma criança negra dentro de um racismo estrutural em que ela é negada. Cada uma de nós, pessoas negras que passou pela escola e soube como que foi terrível algumas situações, e a mãe obrigando e você não querendo ir. E a gente saiu por aí, no meu caso, saí pela literatura, lia tudo, me enfiava na biblioteca da escola para poder ler e evitar aquelas exceções e sacos, né,
de bullying, que chamam bullying, mas é racismo mesmo. Então, assim, tem toda a questão pedagógica, sem dúvida. Paulo Freire é uma das melhores coisas. E também tem a questão de trazer a nossa história. Esse livro aqui meu, que atualmente eu rejeito pelo título, mas, assim, ele está sendo usado porque é contado da Frente Negra, como que eu sou escritora, porque eu ouvi escritores anteriores, porque a gente fez um movimento, porque a gente discutiu, porque não sei o quê, e então é muito complexo, é uma mudança dentro da estrutura de ensino, com as leis, resolveu, mas não resolveu muito, porque não resolve o conteúdo, não resolve a lida, como lido com isso, porque eu não estou lidando, o professor branco não está lidando com o preconceito, com o racismo, com o privilégio da branquitude dentro dele, e ele não consegue transmitir outra coisa, entendeu? E isso fica, Maricá, eu não conheço, mas isso fica muito, 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 muito agudo nas escolas de periferia, principalmente as que estão perto de comunidades, deixa eu eufemismo para lá, das favelas, né? Então, a criança negra favelada, ela é tratada com vários preconceitos dentro da escola, no sentido assim, você não vai, você é burro mesmo, né? Você não vai aprender, não adianta o que dê. Né? E o professor, aí sem contar também um professor todo desprestigiado na sua questão de monetária, na sua questão, na sua profissão, na questão do aprimoramento, exigido de todas quantas formas. Então, nós temos uma estrutura a ser mudada para que algumas crianças não se percam, todas as crianças negras não se percam. Eu, nos meus trabalhos, desde assistente social e agora como escritora, falo assim, pelo menos se salvar 5, eles serão professores, que eu conheço pelo menos 2 que se tornaram. Vou parar por aqui, porque eu gosto de falar, e tem muita história para contar, mas assim, e quero agradecer a vocês, tá? E desculpa aqui, porque eu acho que a memória do meu celular ficou cheia e ele não conseguia rodar. Porque tem muito vídeo nele, ele não consegue rodar mais. Então, assim, eu agradeço o convite, gente. Eu fico, assim, à disposição de vocês, que eu acho que a gente tem, quando isso voltar normal de alguma forma, a gente tem que usar a sugestão da Cida e realmente levar pessoas com esse conteúdo, o meu conteúdo dela e de outros conteúdos, sabe? Porque além da representatividade, o aluno está vendo você, está vendo que você conseguiu alguma coisa, tem o que você escreveu, né? Isso é importante para a gente. Então, eu agradeço que, nesse momento que a gente não pode se abraçar, a gente não pode se ver, o que a gente pode fazer é isso, tá? Então, obrigado. Legal de estar Já estive presencialmente com a Cidinha, agora nós estamos virtualmente. Meu abraço, Cida, meu abraço para vocês, tá? E boa noite. E obrigado. Que eu brinco com a Cida, hora da vendinha. Por favor, compre Maréia, escritor. O meu mais novo romance está sendo bem recebido. Entre no site da editora Malê, e eles estão enviando, estão com uma promoção de 50% de desconto nessa época de pandemia e pandemônio. Boa noite, obrigada. Miriam, muito obrigada, estou te acompanhando pelas redes e você sabe por que eu vou falar o que eu vou falar. Um abraço muito apertado mesmo, enorme, que eu sei como é que está esse momento também para você, não é? Que tem esse olhar, essa perspectiva, então, um abraço muito apertado. Sinta daqui o abraço que eu estou te dando, tá? Muita energia positiva para a gente também conseguir caminhar, né? Continuar caminhando daquilo que te inquieta bastante. Bom, gente, para encerrar essa mesa, né, com muito agradecimento e com muito aprendizado também,
pensado quanto que a ideia de dialogarmos com duas escritoras foi muito no sentido de pensarmos a literatura, agora eu uso no plural, no singular, mas eu vou usar no plural daqui a pouco, como que a literatura produzida por pessoas negras, ela é plural, ela é literaturas, né? Porque cada uma tem a sua característica, tem os seus projetos literários que mudam ao longo dos tempos, né, que vão tendo as suas interferências, as suas sinalizações. Então, agradecer a quem ficou com a gente também até agora, agradecer para quem fez pergunta, quem saiu com inquietação, acho que ninguém saiu igual como entrou, né, nessa sessão, agradecer bastante a equipe, e para finalizar, para aqueles que ainda têm desconfiança em relação aos corpos negros, né, eu comecei com a literatura, termino aqui com a literatura. Para aqueles que ainda têm desconfianças em relação à intelectualidade negra, em relação aos corpos negros, brinco de ser meio caminho para conseguir chegar ao fim, que é um poema de Selva Maria, que estará com a gente no Sarau, no sábado, que está nesse livro, Eu, Mulher Negra, Escrevo, tá bom? Então, fazendo a divulgação, o livro também está à venda, e muito obrigada, gente. Encerramos esta sessão aqui, agradecendo bastante a equipe também. Só agradecimentos, tá? Abraço apertado para todos e para todas. E a gente ainda tem a sessão 2. Quem quiser, a sessão 2 já está aberta. Pode ir para lá. Abraço grande. Tchau, tchau.